Estão vendo o slide? Sim, Então, vamos começar. Vou começar primeiro me apresentando e Desculpa, só não tá numa tela cheia, tá aparecendo na sua tela pra gente. não tá a tela cheia? para mim Obrigada, tá. Não, tá, Paulo. tá. A vista que você tem quando tá apresentando Ah, o computador. sim, sim. E agora eu não sei como eu faço para. Acho que eu tenho que compartilhar a tela toda, né? Obrigada por avisar. Nada. Acho que eu tenho que compartilhar a segunda tela toda, talvez. Esse negócio de tela, eu não sou muito boa, não, gente. Eu acho que tem alguma opção aí, não precisa botar a tela. Agora foi. Foi, né? Se a apresentação, aí acho que vai apresentação. Agora tá maior, né? Só slide. Eu vou me apresentar antes falando um pouquinho das minhas características. Esse textinho aqui está no meu Instagram. E por que que eu vou falar um pouco sobre isso? É porque vocês vão ver ao longo da aula que as características acabam me ajudando a tratar pacientes com trauma complexo. E vocês vão ver por quê. Eu Aqui eu falo que eu apresentei as cores e significados do mosaico, porque eu fui colocando, né, cada cor significava alguma coisa, né, ali na minha identidade visual. Talvez elas até descrevam melhor ou melhor de mim. Talvez seja mais confortável dizer só algumas palavras em sequência, respeitando de forma exagerada a pausa que a vírgula convoca. Gosto de dizer bonitezas devagar, então repetir palavras como céu, janelas, luz e sombra, escritos, palavras, cartas. Gosto de bilhetinhos, fotografia, de cachoeira, chuva, seu barulhinho, bolinho dela com café, o chá, livros, as crianças que cantam Tia Taninha e Dinda, atenção à música que está tocando e pessoas que apreciam silenciar vez em quando. E é aí que eu começo a falar da minha característica de criança, né? Que eu sou boa em silêncio desde criança e em escuta também. E por muito tempo eu achei que eu precisava mudar isso, que era uma característica ruim, né? Que eu precisava vencer a timidez. Mas hoje em dia eu até gosto de ser alguém que fala menos do que, né? Talvez essa seja uma das inúmeras razões para eu ter sonhado e decidido ser psicóloga desde os 9 anos de idade, que foi quando eu fui a uma psicóloga pela primeira vez. Eu estava passando por um período de depressão e fui tratada por uma psicóloga e ali eu decidi, eu quero ser psicóloga, eu quero ajudar outras crianças, né, que nem eu, apesar de hoje em dia só trabalhar com adultos e com a terapia do esquema com as crianças, né, internas dos adultos, mas esse era o meu desejo, né? E também o fato de ser bom em escuta, né, também me estimula a continuar estudando e treinando escuta, porque até os bons nisso erram feio e podem atropelar o outro com a voz, mesmo sem perceber. Essa voz que também é capaz de só estar do lado, de erguer e elevar o outro. Então, no tratamento do trauma complexo, a escuta ela tem que ser muito refinada e a gente tem que ter muito cuidado ao ouvir o paciente, né, a estar diante do paciente e, ao mesmo tempo, respeitar, honrar a confiança que o paciente depositou na gente ao procurar o tratamento, principalmente quando o paciente já chega buscando tratamento para trauma. É difícil o paciente chegar já com essa demanda. Isso acontece geralmente se ele é encaminhado ou por outro psicólogo, ou então por um psiquiatra, que já sabe que ele tem TEPT, né, ou suspeita,
e aí ele vem com essa demanda. Então, se a gente já sabe que ele tem, né, passou por traumas, essa escuta, né, deve ser mais refinada ainda. Mas, ao mesmo tempo, a maioria dos pacientes não vai chegar falando do trauma, eles vão chegar com outras queixas, e é muito importante a gente alternar já na entrevista inicial, alternar entre o silêncio e a nossa intervenção, porque às vezes o terapeuta vai querer atropelar o paciente, né, com as falas, e acaba invalidando o paciente, invalidando a história dele, ou então até mesmo, às vezes, deixar o paciente contar detalhes do evento traumático sem necessidade. Então, a escuta tem que ser treinada até para isso mesmo, para a gente escutar, por exemplo, o corpo do paciente, escutar as emoções dele e escutar se aquelas emoções estão dentro da janela de tolerância emocional dele e se ele vai ter recursos para lidar com aquilo, porque se ele achar que vai estar indo tratar o trauma e já chegar falando detalhes do evento traumático, por exemplo, provavelmente ele vai entrar num nível de sofrimento que ele talvez não consiga suportar durante a semana, durante os dias que se seguem, porque ele ainda não tem os recursos para enfrentar aquilo. Então, por isso que essa escuta a gente precisa treinar e desde o primeiro momento ali com o paciente, já nas sessões de avaliação inicial, mesmo que o paciente não relate um trauma, a gente precisa investigar o trauma. Então, a gente precisa escutar se o paciente passou por traumas ou não, mas eu digo para o paciente que agora não é o momento dele dar detalhes daquele evento traumático, que vai chegar o momento da gente processar essa história e isso vai ter a sua fase na terapia, que eu vou querer, né, saber, que eu agradeço, né, se ele quiser contar detalhes, né, que eu agradeço a confiança que ele está depositando em mim, mas que pelo bem dele, pelo bem-estar dele, agora não é o momento. Então, essa seria, assim, a apresentação mais fora, né, da academia, da, do profissionalismo ali, né, mas que eu considero muito importante, ou até mais importante, porque técnica, né, a gente conhece, né, das pessoas, né, é muito fácil as pessoas mostrarem, né, mas de repente ali o que elas gostam, qual o jeito delas, né, o que que as motivou a trabalhar com o que elas trabalham, às vezes a gente não conhece. Eu acho muito legal isso, quando eu conheço das outras pessoas, né, então achei importante falar um pouquinho para vocês. Agora a parte chata, né? Eu sou doutoranda e mestre em saúde mental no IPUB da UFRJ e eu trabalho com trauma desde 2007. Eu entrei no IPUB no quarto período da faculdade e no estágio e estou lá até hoje. Então, adquiri bastante experiência, né, ao longo desse tempo, né, desde que eu entrei, né, logo no início a gente traduziu o protocolo da Edna FOA para tratar o TEPT, que fazia parte da dissertação de mestrado de uma mestranda da Paula Ventura, então eu participei dessa tradução, né, da adaptação do protocolo para a população brasileira, e depois, né, seguindo os estudos, né, sobre resiliência, depois sobre trauma complexo, e aí focando principalmente em mulheres que sofreram abuso na infância e na adolescência, eu fui afunilando para esse caminho, né. Sou terapeuta cognitiva certificada pela FBTC, eu tenho formação em terapia do esquema e também formação em terapia do esquema para casais. Aqui é meu site desatualizado, mas tem alguns textinhos lá, se vocês quiserem visitar depois. Alguns ajudam até como psicoeducação para os pacientes, tem texto sobre culpa e TEPT, né, sobre a culpa que as mulheres sentem quando sofrem um estupro
e por que que a culpa não é delas, é do agressor. Então, tem alguns textos nesse sentido, e quem sabe eu atualizo. A ideia é atualizar mais. Essa é minha gatinha, Nina, e meu Instagram, né, é Tânia Fagundes M, acho que a maioria já me segue lá. E é isso. Quando a gente vai falar sobre trauma, a gente tem sempre que olhar para o contexto, porque a gente vive e existe dentro de um contexto. E aí a gente pode pensar no modelo ecológico de Bronfenbrenner, que ele vai falar sobre os microsistemas, né, ligados à identidade do eu, até mesossistema, exossistema, macrosistema, e como o indivíduo ele está sofrendo as forças de todos esses sistemas, né? Então, o que eu costumo falar é que quando o paciente chega para a gente no consultório, ele não chega sozinho, né? Ele chega dentro do contexto dele, com com todos os sistemas que o influenciaram ao longo da vida inteira e estão influenciando agora. E o terapeuta tem os sistemas dele, né? Que influenciaram também a vida inteira e vão influenciar ali na relação terapêutica com o paciente. E é sempre importante a gente pensar que o paciente ele não está no mesmo lugar que a gente, né? Ainda que eu de repente me identifique com algumas coisas que o paciente viveu, nunca a gente vai estar no mesmo lugar que o paciente. Cada um tem o seu lugar, né? E se a gente for pensar, por exemplo, numa sala de consultório ou até onde vocês atendem online, a gente não está no mesmo lugar, né? Eu não estou vendo a mesma coisa. Então, mesmo às vezes estando na mesma sala, eu estou vendo uma sala e o paciente está vendo outra, né, por outro ângulo, porque estamos sentados em lugares diferentes. Então, compreender isso ajuda naquela escuta que eu falei lá no início, né, de entender quem é esse paciente, qual a raça dele, qual a identidade sexual, qual a classe social, o que ele viveu ao longo da vida dele que formou as crenças, formou o modo como ele funciona hoje em dia. Ele sofreu traumas ao longo da vida? Que tipos de traumas, né? Às vezes ele passou por traumas, né, familiares, às vezes por traumas até sociais, como racismo, por exemplo. Então, isso tudo vai influenciar no funcionamento do paciente e nos sintomas que ele vai apresentar e a gente vai precisar cuidar. E aí, quando a gente fala de trauma, a gente fala também em eventos potencialmente traumáticos, porque não é porque um paciente passou por um trauma que a gente acha que é trauma, né? Ou então até é trauma segundo o DSM-5 que o paciente vai ter TEPT, né? A gente considera traumático depois que ele vivenciou. Então, por isso que passei por um assalto, ou até passei por um abuso, desenvolvi TEPT, não necessariamente, né? Porque os eventos são considerados potencialmente traumáticos. Mas, quando a gente fala do abuso e da negligência infantil, eles são indubitavelmente negativos. Eles são os únicos que, quando a gente vai considerar, a gente não considera só como potencialmente traumático, né? Se a pessoa foi exposta a abuso e negligências, né, quando ela era criança, quando ela era adolescente, isso vai ter consequências negativas indefinidamente para ela. E aí, agora eu vou mostrar para vocês, entrando mais especificamente no trauma complexo, eu não vou falar hoje sobre TEPT, eu vou falar sobre trauma complexo, né? Vou até citar um pouco da diferença de um para outro, mas eu não vou esmiuçar os sintomas do TEPT, porque não é o objetivo dessa aula, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui uma
página do Notion. Vocês estão vendo? O que eu vou falar agora, né? Como que o trauma traz uma ironia em si, né? E como que isso vai trazer muitos desafios para o TEPT complexo. E como que a gente pode construir recursos maiores do que aqueles que havia no momento do abuso. Tem um livro que ele já tem a segunda edição, ele foi escrito em 2009, mas ele já tem a segunda edição, que eu acho que é de 2020, 2019, mas eu gosto muito do prefácio dele, que é esse livro aqui, tratando transtornos relacionados a trauma complexo, né? E aí eu gosto muito do prefácio dele, porque ele foi escrito pela Judith Herman, que foi a autora que primeiro trouxe o conceito de trauma complexo para a literatura. E ela é muito sensível até ao contexto, por exemplo, como eu falei, né, que a gente não pode desconsiderar o contexto do paciente. Vocês vão ver que ela traz já no prefácio essas coisas que são importantes quando a gente vai atender um paciente. Ela fala, né, em uma parte, que embora relegado às características associadas do TEPT no DSM-4, o conceito de TEPT complexo, no entanto, tomou vida própria. Aí eu estou aqui, ó. Ela fala que ela gosta de pensar que isso foi porque era congruente com um vasto corpo de observação e experiência clínica e ajudou os clínicos a entenderem o que estavam observando. E aí, o mais importante, né, o porquê estudar, o porquê pesquisar, né, também ajudou os pacientes a entenderem a si mesmos. Hoje em dia, quando ensino sobre TEPT complexo, sempre começo com a ecologia social de traumas interpessoais prolongados e repetidos. E aí ela traz, né, que há 2 pontos principais a entender aqui. O primeiro é que a primeira é que o tal trauma está sempre embutido em uma estrutura social que permite o abuso e a exploração de um grupo subordinado. Então, isso daqui é muito importante, né? A gente vê isso acontecendo quando a gente fala do abuso de minorias, né? Então, eu posso falar aqui de crianças, eu posso falar de meninas e meninos, eu posso falar de mulheres, de aí se a gente for inserir a raça, né, ou classe social, a gente inclui mais estressores minoritários e a gente vê essa estrutura social que está ali permitindo e às vezes não só permitindo como um agente nisso, né? Está ali construindo o sistemas, né, que perpetuam o abuso, né? A gente viu isso muito recentemente naquela denúncia que o youtuber Felca fez, né? Acredito que vocês tenham visto o vídeo dele, que é bem importante, apesar de ser um vídeo difícil de ver. Eu achei interessante que ele deu uma entrevista depois, falando que ele levou 1 ano para produzir esse documentário, porque ele não aguentava entrar em contato com aquelas imagens, né, com aquele conteúdo. Então, ele falou que ficava, às vezes, meia hora por dia só fazendo e depois já começava a embrulhar, aliás, já estava ali se sentindo mal, com mal-estar, e aí ele ia fazer outra coisa. E isso é um exemplo, né, lógico, ele não é psicólogo, mas isso traz uma atenção para como o psicólogo, né, que atende casos de trauma, deve preservar o autocuidado dele, porque a gente vai ser influenciado pelas histórias, né, vai ser tocado por aquelas histórias e isso vai influenciar no nosso bem-estar, e aí o risco, né, da gente ter fadiga por compaixão, de ter
trauma vicário, né, que seria como se fosse um TEPT secundário ao TEPT do paciente, é muito grande. Então, a gente precisa, ao atender casos de trauma, cuidar muito da vida pessoal, né, do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida, porque isso vai ser meio que um bloqueio já contra o que já é esperado que a gente fique mal ao atender casos de trauma, e principalmente se forem casos difíceis ou traumas especificamente mais difíceis para a gente, né? E aí, nesse vídeo deu para ver, né, assim, como que a estrutura social permite esse abuso e a exploração, né? Como que o algoritmo do Instagram, né, tá ali, ele sabe que há abusadores, há pedófilos que buscam vídeos inocentes de crianças e com um olhar de abusador, e eles ficam mostrando esses vídeos, né, na aba da lupazinha do Instagram para essas pessoas, e, e os pais, né, também vão produzindo vídeos assim, mesmo sabendo, às vezes, que tem pedófilos ali comentando no vídeo das crianças. Então, é assustador, né? E isso é dessa estrutura social, né, que está aqui permitindo o abuso e a exploração. Aí a gente percebe aqui, né, que a predominância de mulheres entre pacientes que atendem critérios para TEPT complexo começa a fazer sentido quando se entende a disseminação insidiosa da violência contra mulheres e meninas. Então, a gente sabe das estatísticas de violência contra a mulher, né, de que a maioria das pessoas que sofrem violência são mulheres e mulheres negras, e a maioria são crianças ou adolescentes. E a maioria dos abusadores são homens, né? E é uma proporção mais ou menos assim de 90% mulheres e meninas sobreviventes de trauma e 90% de homens como abusadores, né? Isso não quer dizer que meninos não sofram e que isso não tenha impacto considerável sobre a vida deles, né? O segundo ponto é que quando a gente vai falar de TEPT complexo, de trauma complexo, é esse daqui, que é sempre um trauma relacional. Isso ocorre quando a vítima está em um estado de cativeiro, sob o controle e a dominação do agressor. É sempre um trauma relacional, interpessoal, e aqui a gente pode considerar essas situações mais extremas de cativeiro, de sequestro, mas ao mesmo tempo a gente também pode considerar uma situação de cativeiro simbólica, que é, por exemplo, uma criança sendo abusada por alguém que ela deveria confiar, que mora com ela. Então, isso também é essa situação, né, de ela não poder fugir, não poder se defender, né, não saber ali o que está acontecendo, ainda não ter os recursos cognitivos, emocionais para poder entender o que está acontecendo. E aí ela fala, né, a violência é apenas um entre uma série de métodos que um perpetrador usa para estabelecer dominação sobre a vítima. Outros incluem o uso de ameaças, controle das funções corporais, aplicação arbitrária de regras insignificantes e recompensas intermitentes aleatórias. Então, a gente sabe que no abuso que é prolongado, sistemático, tem essas recompensas intermitentes, né? O abusador, às vezes, vai dar carinho e, às vezes, é uma das únicas pessoas que dá carinho para a criança, que dá, por exemplo, uma estrutura financeira, ou então que seja bala, né, brinquedo, atenção, às vezes por isso, às vezes, é muito ambíguo para a criança, né? Essa pessoa que, para ela, é considerada boa, né? É a mesma pessoa que
me abusa e que me violenta, né? Forçar a vítima a participar de atividades degradantes ou então imorais. Esses métodos desmantelam as capacidades normais de autorregulação, autonomia e iniciativa. Então, a criança, no seu desenvolvimento normal, ela está aprendendo a se regular, regular as emoções. E quem convive com crianças sabe o quanto é difícil esse processo, né? Apesar de ser legal acompanhar e a criança sentindo as emoções ali pela primeira vez, né? Sentindo raiva, tristeza, medo, a gente sabe que é desafiador para elas. Agora, imagina a criança sofrendo violências que não estão ali no seu curso de desenvolvimento normal, né? Como que ela já tem poucos recursos, ela está ali adquirindo recursos para lidar com o sofrimento, né, com a vida em geral, e vem algo que vai atrapalhar a autorregulação dela, então vai ser muito difícil, muito mais difícil para essas crianças se autorregular, se autoacalmar, é muito mais difícil elas terem autonomia, e uma autonomia saudável, né? Então, aquele equilíbrio entre dependência e independência vai afetar muito a iniciativa, né? A criança vai se sentir humilhada, vai minar os relacionamentos mais próximos da vítima. E aqui é bem importante que ela fala, né, que esses métodos são transculturais e internacionais. Eles são usados porque funcionam. E aí é uma citação da Anistia Internacional de 73. E é isso, né? Eles são usados porque funcionam e acontece, né, em várias culturas de formas diferentes, mas eles funcionam, né? E aí depois ela vai falar sobre os sintomas observados posteriormente nos sobreviventes, né? Aí ela fala, se a vítima é uma criança e o perpetrador, como é mais comum, é um pai, um membro próximo da família, ou um modelo de papel primário, às vezes é um professor, um treinador. Então, isso, acontece muito abuso em ambientes, né, de esporte, né, líder religioso também, a gente vê muito, né, a ausência de um pai protetor ou a presença de espectadores passivos é sentida tão palpavelmente quanto a presença do perpetrador. Isso aqui é bem importante, né? Que a ausência de um pai protetor, né, ou de um cuidador protetor, ou a presença de espectadores passivos. Então, quando quem está vendo o abuso acontecer está passivo, né, é sentido pela criança, isso é sentido pela criança tão palpavelmente quanto a presença do perpetrador. Então, o abuso é agravado pela negligência quando outros falham em notar ou intervir. Então, a criança já está ali sendo abusada e geralmente repetidamente por esse outro que é significativo na vida dela. Então, é um trauma relacional que é muito mais grave, né? Porque fica ambíguo para a criança entender, né, o que está acontecendo, e o abuso é agravado pela negligência, quando os outros falham em notar ou intervir, que é o que acontece muito, né? A gente está numa sociedade em que o abusador é protegido e a criança é negligenciada, infelizmente. Então, a gente tem vários mecanismos que protegem o agressor, né? Tem um termo que é chamado de reconstrução social do agressor, que é quando acontece um abuso, logo vem uma infinidade de notícias, né, de pessoas dizendo o quanto aquele agressor é um homem de bem, o quanto ele não seria capaz de fazer aquilo, e, por outro lado, já, né, uma infinidade de notícias, né, ou de dados que as pessoas tentam trazer para comprovar, entre aspas, que a vítima buscou aquilo, né? E
Isso acontece até com crianças, né? Ao ponto de, hoje eu até publiquei no Instagram, né, de psicólogos, por exemplo, que disseram já para pacientes, né, ah, o abusador te achou bonita, por isso ele abusou de você, ou então você gostou do abuso, né? Então, isso já me foi dito, né, por pacientes que passaram por outros profissionais que disseram isso, né? E isso para a mesma pessoa, né? Então, olha a gravidade disso, né? Você está indo para um ambiente de cuidado e você ouve do profissional que você gostou do abuso. Isso é muito grave, né? Então, parece cada vez mais claro que as mudanças patológicas nos relacionamentos e na identidade observadas nos sobreviventes refletem as perturbações no apego que quase sempre acompanham o abuso na infância. As características caracterológicas do TEPT complexo começam a fazer sentido se imaginarmos como uma criança poderia se desenvolver dentro de uma matriz relacional no qual os fortes fazem o que querem, os fracos se submetem, os cuidadores parecem deliberadamente cegos e não há ninguém a quem recorrer para proteção. Então, essa frase aqui é bem forte, né? Então, como se desenvolver dentro de uma matriz relacional na qual os fortes fazem o que querem, os fracos se submetem, os cuidadores parecem deliberadamente cegos, então são negligentes, e não há ninguém a quem recorrer para proteção. Estou lembrando aqui de um caso, por exemplo, de uma paciente que ela era abusada pelo treinador e ela tinha 14 anos, ou seja, adolescente. E o treinador dizia para ela que ela era namorada dele, né? Que aquilo era um relacionamento, que ele ia até se separar da esposa para ficar com ela, né? Então trazia essa narrativa para a paciente, né? E por muito tempo ela realmente achou que ela estava querendo aquilo. Ela não entendia como um abuso, ela entendia como um relacionamento. Então, olha a gravidade disso, né? Na terapia que ela descobriu que, na verdade, aquilo não era um relacionamento, né? O que ela falava dele como o primeiro namorado, né? Ele não era um namorado, ele era um criminoso, né? Uma pessoa que abusa do poder dela, né? Porque se ele é treinador, ele já tem um poder por aquela criança e já tem uma imagem facilitada, né? É como se o psicólogo abusasse do paciente, né? Ele já tem uma imagem positiva facilitada ali pelo cargo que ele ocupa. E ele abusa, né? Então, assim, é adolescente. E eu dizia para ela assim: você conhece alguém que tem 14 anos? Então, me fala, se essa pessoa tivesse sendo abusada hoje em dia, você ia achar que era um relacionamento, né? Se o paciente não conhece, ele pode pensar de alguém da mídia, por exemplo, e aí ela se dá conta de que não, né? Ela era criança ainda, né? Ou que pelo menos pode ser que ela não não quisesse aquilo, né? Ela começa a ter um pouco de dúvida sobre esse querer, aquilo que ela chamava de relacionamento, né? Porque é muito difícil até entender que não é um relacionamento, né? Que é abuso, que você não tinha as faculdades mentais, emocionais, comportamentais para poder dizer não para aquilo, né? E outra, a, a sua mãe, o seu pai, os pais dos seus colegas, né, que deveriam te proteger, que estavam ali vendo o que estava acontecendo, não te protegeram. Então, tinha indícios de que
as mães das amiguinhas sabiam e como assim ninguém fez nada, né? Tinha indícios de que a mãe dela sabia e também não fez nada. Isso é muito grave, né? E é muito comum, infelizmente. E aí, isso é do prefácio, né, desse livro. E aí, agora eu vou falar mais especificamente sobre o TEPT complexo, e mais relacionado aos critérios do TEPT complexo, né? Ele é resultado da exposição a casos repetidos ou prolongados de múltiplas formas de trauma interpessoal, muitas vezes ocorrendo sob circunstâncias em que a fuga não é possível, devido a fatores físicos, psicológicos, maturacionais, restrições familiares, ambientais ou sociais. E aí, o TEPT complexo é um transtorno que está na CID-11, ele não está no DSM-5. Ele vai englobar tanto os critérios do TEPT, segundo a CID-11, e vai incluir mais 3 critérios, que estão ligados à autodesorganização. Essa daqui é uma ferramenta que eu fiz e que quem fizer o curso de trauma complexo vai ter acesso, que é para facilitar o diagnóstico diferencial no TEPT. Então, aqui tem todos os transtornos que a gente pode confundir com TEPT. Então, geralmente, transtornos em que o trauma pode ter acontecido, né? E aí a gente vai ter uma dúvida se a pessoa tem TEPT ou não. E aí ela pode arrastar, né, para cá, por exemplo, para as minhas hipóteses diagnósticas, né? Então, ela pode achar que é TEPT, ela pode achar que é TEPT complexo, ela pode ter dúvida se tem, por exemplo, TAG, pode ter dúvida, por exemplo, se é um transtorno bipolar. Cadê o borderline? Enfim, tem o transtorno de personalidade borderline também, que ela pode estar na dúvida, que às vezes se confunde muito com o TEPT complexo. E aí, se ela clicar aqui, por exemplo, no TEPT, ela vai ter acesso a todos os critérios do TEPT. E ela vai poder pensar no paciente e marcar, de acordo com o que ela já sabe, se ele preenche ou não aquele critério. E aí tem todos os critérios do TEPT aqui para a pessoa marcar, tem aspectos relevantes, aí tem escalas também que ela pode administrar, isso no caso do TEPT, né? E aí para cada transtorno vai ter esse quadro de, de critérios diagnósticos, onde a gente vai poder marcar se o paciente tem ou não. Então, fiz essa pausa para mostrar para vocês como que é a ferramenta. E aí aqui ela vai, por exemplo, não preenche todos os critérios. Então, vamos supor que não preenche todos os critérios para TAG, não preenche todos os critérios para transtorno bipolar do tipo 1, né? Ah, mas preenche todos os critérios para TEPT e preenche todos os critérios para TEPT-C, que é o TEPT complexo, né? E aí vocês vão aprender agora a diferenciar TEPT complexo do TEPT comum. E aí eu vou poder colocar aqui o diagnóstico confirmado, se é TEPT complexo, se é só TEPT, porque não dá para ter os dois. Ou a pessoa tem TEPT, ou ela tem TEPT complexo. Então, vamos lá para os critérios do TEPT complexo. Vai ter, primeiro, critérios do TEPT comum muito parecidos com os critérios do DSM. Então, vai ter aqui, ó, no número 1, revivência do evento traumático.
que não é apenas lembrado, mas vivenciado como se estivesse ocorrendo novamente no presente. Isso pode ocorrer como memórias intrusivas vívidas, flashbacks de leves a graves, sonhos ou pesadelos repetitivos relacionados ao evento. É tipicamente acompanhada por emoções intensas, como medo ou horror, e sensações físicas fortes. Então, vai ter esse critério da revivescência, que é critério do sofrimento no TEPT, né? Quando a pessoa revive o evento traumático, muitas vezes através de flashbacks, como se estivesse acontecendo novamente, ou então através de lembranças, né? Ela passa o dia lembrando ou então evitando lembrar, né? E aí já lembra, na medida em que evita lembrar do evento traumático, e também pode vir na forma de sonhos ou pesadelos. Por isso é muito importante também a gente investigar se o paciente está tendo pesadelos, se está tendo sonhos recorrentes ligados ao evento traumático. Não necessariamente ele precisa sonhar com o evento traumático em si, com os traumas em si. Ele pode sonhar só com temas do evento. Então, por exemplo, ele pode sonhar com situações de culpa. Se ele vivenciou culpa durante o evento traumático dele, né? Se ele sente culpa hoje em dia. O segundo critério na CID-11 é a evitação deliberada de lembranças do evento traumático. Esse critério também tem no DSM-5. E aí ele pode ocorrer por meio de evitação interna, então evita pensamentos, memórias, ou então uma evitação externa. Evita pessoas, conversas, situações. Em casos extremos, a pessoa pode mudar de ambiente para poder evitar as lembranças. E o terceiro critério é essa percepção persistente de ameaça atual, que tem também no DSM, que é o critério da hiperativação, né? Hiperativação. Então, a pessoa vai ter hipervigilância ou reação de sobressalto exagerada. A pessoa vai se assustar muito facilmente. No TEPT complexo, essa reação pode, em alguns casos, estar diminuída e não aumentada, porque se a pessoa tiver, por exemplo, dissociação grave, ela não vai se assustar facilmente, né? Ela vai estar dissociando, então ela vai aparentar estar bem, ou então aparentar estar anestesiada, né? E não quer dizer que ela aparente necessariamente estar bem, porque dá para ver que não tem muita emoção positiva ali também, né? No DSM-4 tinha essa palavra, né, numbing, de entorpecimento, né? Então a pessoa se sente entorpecida, que é esse que é muito mais comum no TEPT complexo do que no TEPT comum, do que no TEPT comum, né? E aí sim, no TEPT complexo, tem mais 3 critérios, que são, então, além desses sintomas do TEPT, ele precisa ter graves problemas na regulação emocional, como reatividade emocional excessiva, explosões de raiva, comportamentos autodestrutivos ou então dissociativos, embotamento afetivo, com dificuldade em experimentar prazer ou emoções positivas. Então, se a gente pensa aqui, né, graves problemas na regulação emocional, a gente já facilmente consegue pensar em outros transtornos que podem se confundir, né? Então, será que o paciente às vezes está sendo tratado para transtorno bipolar ou está sendo tratado para borderline e na verdade ele tem trauma complexo? Isso é muito comum. Às vezes o paciente tem comorbidade com esses transtornos, mas muitas vezes ele tem trauma complexo, não melhora da depressão ou de outros transtornos, porque ele não está recebendo o tratamento adequado. Na verdade, nem o diagnóstico adequado ele recebeu, né? Outro critério do TEPT complexo: crenças persistentes de inutilidade, derrota ou desvalorização, com sentimentos profundos de vergonha, culpa ou fracasso. Então, o paciente se acha inútil, inferior, né?
tem um pessimismo, né? Se sente derrotado, se sente desvalorizado de uma forma ampla, sente muita vergonha, sente muita culpa pelos traumas, né? E pelas reações que ele teve aos traumas, e também se sente fracassado. E o terceiro, dificuldades persistentes em manter relações e sentir proximidade com outras pessoas. Isso é muito comum, né? Que é um pouco diferente desse sobressalto exacerbado, né, dessa hipervigilância, né, que é a dificuldade persistente em manter relações e sentir proximidade com outras pessoas, podendo incluir evitação ou desprezo de vínculos, ou ainda reações intensas, porém instáveis. Então, eu estou lembrando aqui de uma paciente, por exemplo, que era difícil para ela ficar próxima até do filho, né? Então, esse desprezo de vínculos, né? Emocionalmente, ela desprezava o vínculo com o filho porque ela não sentia, simplesmente ela não se sentia próxima dele, né? Ele tinha por volta de 4 anos, mas cognitivamente ela sabia que ele estava vivendo ali momentos em que ela deveria ficar atenta, que eram momentos legais da vida dele, que ela deveria estar sentindo amor, alegria, né? Ela se cobrava para sentir isso, mas não conseguia sentir. Então ela falava, Tânia, eu às vezes fico repetindo para mim mesma, né? Grava isso é importante, mas eu não estou sentindo nada, né? Então isso é muito comum no TEPT complexo, muito acompanhado também da dissociação. E minha gata está entrando. Características A, como em todos os transtornos, né, causam prejuízo funcional significativo, e quando o funcionamento é mantido, isso ocorre às custas de muito esforço extremo, né, isso ocorre às custas de esforço adicional extremo. Então, às vezes, a pessoa está funcionando e para a sociedade está ali funcionando bem, tem até um emprego legal, né, mas isso, ela está funcionando às custas de muito esforço, né? Às vezes, só ela sabe o que ela está fazendo para evitar ali as consequências do TEPT complexo, né? É muito comum estar presente ideação ou comportamento suicida. Então, é muito difícil a gente ter uma paciente com trauma complexo que não tenha pelo menos a ideação suicida, ou que já tenha cometido o tentado suicídio, né, ou que tenha automutilação, né, como um comportamento de evitação ali da dor. Isso é muito comum, e aí é outra característica que acaba fazendo as pessoas confundirem com um transtorno de personalidade borderline, por exemplo. Abuso de substâncias. Então, é muito comum, principalmente para aliviar a dor emocional que as lembranças do trauma causam, né? Sintomas depressivos também, sintomas psicóticos e queixas somáticas. Às vezes, o paciente vai chegar para a gente, principalmente com queixas somáticas. De repente você vai achar que é TAG, porque ele está ali demonstrando um estresse, né, uma tensão, está com queixas de dor, ou então de problemas, às vezes, autoimune, né, gastrointestinais. Isso é muito comum. E tem toda uma literatura, né, que vai investigar essa questão das queixas somáticas, né, a questão do corpo, né, do corpo que guarda marcas, e como que isso também é uma manifestação do trauma, né? Tem até um livro muito legal, que é do Van der Kolk. Ele é um livro para leigos, mas é muito interessante até para profissionais. O nome é O Corpo Guarda Marcas. Então, ele vai explicando o trauma, né, as consequências, explica sobre tratamento também.
dá vários exemplos e baseado em artigos científicos, né, uma literatura científica bem embasada. Então, indico para vocês. O corpo guarda marcas. Então, esses são os critérios segundo a CID-11. Como eu falei, no DSM-5 não tem o diagnóstico de TEPT complexo. Aqui, já aproveitando que a gente está no Notion, vou mostrar para vocês como que é a biblioteca de referências do curso de trauma complexo, né? Aliás, eu já lancei, né, esse curso, vai ser agora dia 29 e 30 de agosto, então sexta e sábado, de 9 às 5, e vai ficar gravado por um ano. E uma coisa que eu tenho bastante orgulho é essa biblioteca de referências que eu fui construindo e que ajuda os alunos a estudarem, a procurarem materiais para o paciente. Aqui ainda está o material do TEPT comum, né? Mas no tratamento do TEPT complexo vai ter aqui todos os materiais, como a gente tem aqui do TEPT comum, vai ter, né, as referências dos livros, referências de escalas, mais referências de livros aqui, vai ter artigos, né? Então, todo artigo que eu citar na aula vai ter aqui e vai ter um linkzinho até no PDF para o Notion, né? E aqui tem várias maneiras de você navegar pela biblioteca, né? Então, tem aqui, por exemplo, o meu progresso. Aí tem as opções, né? Não comecei ainda, em andamento, concluído, é tetra, ou não lerei, está tudo bem. Então, não lerei, está tudo bem, eu acho muito importante, porque a gente não precisa ler tudo. Por isso eu coloquei aqui, né? Tem as leituras importantes em azulzinho, tem, por exemplo, para complementar, né? Para ler aos poucos, consultar sempre que necessário. Então, ajuda a guiar vocês assim. Tenho também É de Bom Tom Ler, e para complementar aqui de novo, e aí o para complementar, vocês podem escolher se vocês vão ler ou não, e não fica aqui algo inacabado, né? A gente já tem muitas tarefas pendentes, né? Então não precisa de mais abinhas ali, né? Mostrando que a gente não leu, né? O material que o professor indicou, né? Então, se não quiser ler, tá tudo bem. Aí pode buscar por material do terapeuta, que são materiais que você pode usar na sessão, aí material do paciente, que são materiais que você entrega para o paciente, dá para buscar por assunto, por tipo de arquivo, então quero ver todos os indicações de livros, né? Então tem aqui nessa coluna. Eu quero ver todo o material do protocolo, aí tem aqui. Então tem, por exemplo, aqui todos os instrumentos de avaliação. Então vocês podem, né, aqui todos os artigos. Tem bastante abinha aqui para vocês navegarem. Esse é o Biblioteca de Referências. E agora eu vou mostrar para vocês mais sobre o tratamento, que a gente não falou sobre o tratamento ainda. Deixa eu pegar aqui o arquivo.
aqui, né, o tratamento em fases para o trauma complexo, como é. Aqui um pouquinho. Acho que primeiro eu vou mostrar para vocês as dificuldades no tratamento do trauma e por que que foi proposto esse tratamento em fases. Então, tem aqui, né, dificuldades clínicas e manejo de crises. A gente tem, né, até segundo a FOA, e os autores, né, que criaram a terapia de exposição prolongada, tem algumas contraindicações, ou então uma maneira de priorizar ou não, de acordo com o momento da terapia, se você vai fazer a exposição ou não. E aí, quais são essas contraindicações, né? Por exemplo, se o paciente tiver com uma ameaça iminente de comportamento suicida ou homicida, então a gente não vai iniciar a terapia de exposição. A gente precisa de uma estabilização antes do tratamento focado no trauma. Por quê? Porque quando o paciente vai se expor às memórias traumáticas, né, que faz parte das terapias focadas no trauma, que é você se habituar às memórias, né, e aquilo não te trazer mais o sofrimento que traz hoje em dia, mas no início vai trazer muito sofrimento, vai aumentar a ansiedade do paciente, vai gerar angústia. Então, eu preciso, se o paciente está com risco de suicídio, imagina o paciente com risco de suicídio e iniciando a exposição que vai aumentar o sofrimento dele, nesse sentido de aumentar a ansiedade, aumentar, às vezes, memórias intrusivas, às vezes aumenta o pesadelo. Então, eu preciso estabilizar o paciente antes para depois iniciar. Então, a terapia de exposição prolongada, né, que é TEP, ela só é iniciada após o risco reduzido e um plano de segurança com o paciente. Eu posso utilizar técnicas da DBT, ou então até indicar o paciente para um grupo de DBT, por exemplo, e trabalhar com o paciente ali o manejo daquela crise até o paciente estar estável, e aí sim a gente começa. Outra coisa que a gente tem que ficar atenta é, por exemplo, quando o paciente tem um comportamento autodestrutivo grave ativo. Então, eu também vou adiar a terapia de exposição até o paciente adquirir habilidades, e o protocolo da terapia de exposição mais terapia comportamental dialética é eficaz. Se o paciente também possui uma psicose atual não estabilizada, né? A TEP pode ser oferecida se a psicose for estabilizada. Então, se o paciente estiver tomando medicações e ficar estável por um tempo, aí sim eu posso começar a terapia de exposição. Se o paciente tem um alto risco atual de ser agredido, isso é muito delicado e a gente precisa se atentar a isso, né? Se o paciente, por exemplo, está numa relação de violência doméstica, né, numa relação de violência, seja qual for, né, eu preciso primeiro garantir a segurança e a remoção da situação perigosa do paciente. Eu não posso expor o paciente às memórias do trauma que tem relação com ele ter sido violentado, se ele está sofrendo uma violência atual, se ele está com risco de ser agredido. Porque o paciente vai ter as reações de hiperestabilidade, né, ou mesmo de dissociação ali em resposta, ele precisa ter as reações em resposta àquela ameaça, né? Se o paciente se habitua à memória do trauma, não é isso que eu quero, né? Eu não quero que o paciente fique menos ativado quando ele está em situações de violência. Se ele está em situações de violência, é adaptativo que ele fique ativado para poder lutar, correr, fugir, né? Ou, às vezes, o paciente entra em mobilidade tônica, que é congelar também, né? E isso são reações involuntárias. Então, também adiar a terapia de exposição nesses casos é segurança, né? Se o paciente tem ausência de memória traumática específica, a TEP não é apropriada. Isso
parece estranho, mas é muito comum o paciente chegar no consultório e falar: eu passei por um trauma, mas eu não lembro. Eu sei que eu passei, mas eu não lembro, eu não tenho uma memória específica do trauma, com início, meio e fim. Eu não vou fazer a terapia de exposição, porque o objetivo não é, através da terapia de exposição, o paciente resgatar alguma memória que está ali reprimida. Isso não é o objetivo. Apesar de, quando o paciente começa a relatar as memórias do trauma, várias lacunas vão sendo preenchidas e ele vai lembrando de coisas que ele não lembrava antes. Isso é comum. Mas se ele não tem nenhuma memória, eu não vou fazer a terapia de exposição com ele. Aí ele vai fazer outro tipo de tratamento. Também, se o paciente tiver abuso de substâncias ou dependência, eu posso fazer a terapia de exposição concomitante com outras intervenções simultâneas. Eu posso estimular, né, a redução ou a parada do uso como apoio, no caso do paciente usar como apoio, né, como estabilização emocional ali, estabilização emocional. E é muito importante pedir para o paciente não usar as substâncias antes e durante as sessões. Então, no dia anterior das sessões, né, durante as sessões, ele não fazer uso das substâncias. Antes, era usual que o paciente primeiro tratasse o abuso ou a dependência de substâncias e depois fizesse a terapia de exposição. Mas depois tem até um protocolo que aborda os dois tipos de transtornos, né? Então, hoje em dia, às vezes, os, os centros, né, de tratamento, eles fazem essa a abordagem, né, com uma intervenção simultânea. No consultório é mais difícil a gente fazer isso, porque não tem uma equipe integrada, né? Ah, perdi o mapa mental. Aqui. E, por último, crises e caos na vida do paciente. Ou, às vezes, nem crises. Às vezes, por exemplo, o paciente está fazendo um concurso público. Eu não vou começar a terapia de exposição se ele está estudando para um concurso público, a prova está chegando e isso vai influenciar no desempenho dele, tanto nos estudos quanto na prova em si, né? Então, tem até momentos da vida do paciente delicados que não é adequado começar a terapia de exposição. E aí, por exemplo, se ele está passando por uma outra situação de crise, sei lá, seja no trabalho ou alguma coisa com os filhos, né? Eu vou manter o foco na terapia de exposição se não tiver nenhum risco para a vida do paciente, né, para atrapalhar a vida do paciente ali. Eu vou adiar se oferecer algum risco à segurança ou até à escolha do paciente. Às vezes ele não quer trabalhar o trauma naquele momento específico, e isso a gente deve levar em conta, né? A terapia baseada em evidências leva em conta também as preferências do paciente. Então, a gente não só se apoia nos tratamentos que são apoiados empiricamente, que são validados, mas a gente leva em conta a cultura, as preferências do paciente, e isso, né, não pode ser deixado de lado. Também temos que ter cuidados, né, com casos de risco de suicídio ou de automutilação, aí como eu falei, né, eu vou tratar primeiro isso, né, vou ter um plano de segurança, a prioridade vai ser sempre a segurança imediata do paciente, né, eu vou avaliar o risco de suicídio, vou entrar em contato com familiares, com pessoas importantes da vida do paciente se houver esse risco, né, eu vou deixar claro, né, que o comportamento autodestrutivo não é uma opção durante a terapia de exposição, então que durante a terapia de exposição ele vai precisar evitar o comportamento autodestrutivo, então ele não vai poder usar, por exemplo, fazer uso das substâncias como
um alívio para a dor dele, né? Isso no mundo real é mais difícil, né? Porque não tem como controlar isso, mas no, a gente pelo menos tenta, né, fazer esse combinado com o paciente e de que, no mínimo, uma redução de danos seja feita, né? Então, isso daqui, né, a gente falou sobre as contraindicações da terapia de exposição, e aí, pela terapia de exposição ter essas contraindicações e pela observação do trauma complexo e das complexidades dos sintomas de pacientes com trauma complexo diferentes do trauma comum, é que foi proposto esse tratamento em fases para o trauma complexo. O que é esse tratamento em fases? Ele foi proposto inicialmente pela Judith Herman, que é aquela do prefácio do livro que eu falei no início, né? E ele tem 3 estágios principais. O primeiro estágio é a estabilização emocional, depois é o processamento do trauma, e depois é reinserção e recuperação da funcionalidade. Então, o primeiro estágio seria estabilização emocional. Eu vou trabalhar com o paciente técnicas de regulação emocional, de autoconhecimento das emoções, das crenças, de habilidades interpessoais também, para que o paciente, na vida dele como um todo, ele adquira essa estabilidade emocional, essa autoconsciência emocional que ele não adquiriu na infância, na adolescência, né, quando a gente está tratando de casos em que teve abuso na infância e na adolescência, e, além disso, ele ainda, né, teve o abuso atrapalhando essa estabilização emocional, essa capacidade de se autorregular. Então, eu vou trabalhar técnicas, por exemplo, eu vou trabalhar psicoeducação sobre as reações comuns ao trauma, eu vou trabalhar mindfulness com ele, posso trabalhar relaxamento, respiração diafragmática. Aqui cabe um pouco de reestruturação cognitiva no caso de, por exemplo, trabalhar a questão de culpa, de vergonha, não relacionada à memória do trauma, porque nessa fase de estabilização a gente não está tratando, processando o trauma, né? A gente só está estabilizando emocionalmente o paciente. Aí tem a fase de processamento do trauma. Aí aqui sim entrariam as terapias focadas no trauma. Por exemplo, a terapia de exposição prolongada, o EMDR, a terapia do processamento cognitivo também. Então, nessa fase, é a hora do paciente entrar em contato com a memória do trauma, para ele processar o que aconteceu, deixar o que aconteceu no passado, né, se habituar às reações que aquela memória, né, quando ela retorna, ela causa no paciente, e deixar o que aconteceu no passado e seguir a vida dele no presente e com mais esperança para o futuro, né? Então, esse é o objetivo do processamento do trauma, que é reprocessar a memória traumática. E o terceiro seria reinserção e recuperação da funcionalidade. Aqui a gente está falando mais de metas de vida, de aspirações que o paciente tenha, né, desejos. Às vezes a gente vai trabalhar aqui questões relacionadas à culpa, por exemplo, porque às vezes o paciente, o trauma dele é relacionado a ele ter provocado violência contra alguém, né? Ele ter sido violento. E aqui a gente vai trabalhar, por exemplo, questões de como ele pode de alguma forma reparar, né, o que ele fez, se for da vontade dele, né, eu não vou propor, mas geralmente vem uma vontade do paciente de reparar de alguma forma o que ele fez, às vezes entrando num projeto social relacionado àquilo, né, e se isso fizer sentido, né, para o paciente, a gente pode estimular que isso aconteça se ele achar que isso vai trazer algum conforto para ele.
né? Aqui a gente está falando, por exemplo, de pessoas que foram para a guerra e, né, mataram outras. No caso de policiais, por exemplo, ou de pessoas que, de alguma forma, perpetuaram o trauma que ela sofreu, né? Então, não é, não é o mais comum, né? A maioria das pessoas, dos sobreviventes de trauma, não perpetua o trauma no sentido de virar o agressor, mas às vezes acontece. Então, também isso pode ser, de alguma forma, uma oportunidade de reparar isso que aconteceu na vida da pessoa. Recuperação da funcionalidade, às vezes relacionada ao emprego, se a pessoa vai continuar no emprego que ela está ou não, né? O que ela quer para a vida dela. Então, essa é a fase de reinserção e recuperação. Ah, isso aí de novo. Aqui, essa abordagem faseada, né, que a gente pode chamar de abordagem em fases, abordagem faseada, tratamento em fases, ela é endossada para o TEPT complexo como primeira linha, segundo um guideline do ISTSS, e há na literatura assim, um debate sobre a real necessidade dessa estabilização prévia. Por quê? Essa fase de estabilização inicial, né? Começar logo com a exposição ou não. Então, assim, há necessidade de estabilização e gestão da crise inicial. Às vezes a gente vê que há uma falta de prontidão para o tratamento focado no trauma. Então, o paciente, quando você explica para ele como é o tratamento, ele quer sair correndo, quer fugir, né? Então, ele não vai estar escolhendo fazer aquele tratamento naquele momento, né? Então, a gente precisa, às vezes, fazer uma integração e uma flexibilidade das abordagens. Porque quando os estudos comparam terapias focadas no trauma com terapias faseadas, que são essas que utilizam uma fase de estabilização emocional antes e depois a terapia focada no trauma, a eficácia é a mesma. Então, é como se o que alguns autores argumentam é como se perdesse tempo fazendo a estabilização, já que a eficácia é a mesma. Só que, lembra que eu falei da terapia baseada em evidências, que ela vai levar em conta outras coisas, né? Não só o que é apoiado empiricamente, ela vai levar em conta as preferências do paciente, a cultura, ela vai levar em conta a expertise clínica do terapeuta, né? Do profissional. Então, eu tenho que considerar muitas coisas na hora de decidir o caminho a seguir ali com aquele paciente. Eu tenho que considerar todas as contraindicações da terapia de exposição. Então, se o paciente está na melhor fase para começar a terapia de exposição, se ele quer, né, depois que eu fiz uma psicoeducação, eu expliquei para ele todos os fundamentos, né, por que que a terapia de exposição funciona, né? Por que que evitar falar do trauma está perpetuando o trauma, está fazendo com que o sintoma dele fique crônico, né? E ele não melhore. Eu vou fazer um esforço de mostrar para ele que a terapia funciona, mas se ele não quer, eu não tenho o que fazer, né? Ou eu vou encaminhar para outro terapeuta, ou então eu vou ser criativa, eu vou ser flexível e eu vou trabalhar outras questões até que o paciente se sinta pronto para fazer o tratamento focado no trauma. E às vezes o paciente escolhe não fazer o tratamento focado no trauma, mas acontece alguma coisa que ele é obrigado a entrar em contato com alguma coisa que lembre o trauma. Por exemplo, se o paciente denunciou o abusador, às vezes a terapia durou muito tempo e, aliás, o processo durou muito tempo e ele não foi chamado, né? O processo não andou e de repente ele é chamado para audiência, é chamado pelo Ministério Público para depor. E aí, né? O que fazer?
Se o paciente quer continuar com aquela denúncia, ele vai precisar se expor ao trauma. Então, a gente vai ter que trabalhar a terapia de exposição relacionado àquelas lembranças que ele vai ter que entrar em contato naquele momento. Então, são várias variáveis, né, várias nuances assim da terapia, e é muito importante, às vezes, a gente fazer supervisão, né, conversar com colegas, ter a opinião de outro colega também ajuda, porque é uma decisão que tem que ser tomada junto com o paciente, né, o melhor para ele naquele momento, baseado no que a gente estuda, nas melhores evidências e no que faz sentido para ele. Então, outra coisa que eu penso é que, às vezes, o sofrimento que a terapia de exposição traz é muito grande. Se o paciente faz, né, como eu já acompanhei muitos pacientes fazendo a terapia de exposição para o trauma, eu sei o quanto eles ficam abalados durante a exposição. Então, às vezes, a eficácia é a mesma, com estabilização ou sem estabilização. Mas, com a estabilização, ele vai estar mais preparado emocionalmente para lidar com o sofrimento que a terapia de exposição vai provocar nele, né? Então, eu penso no melhor para o paciente. Então, às vezes, o melhor não vai ser já logo fazer a terapia de exposição, vai ser estabilizar emocionalmente primeiro, para depois fazer a terapia de exposição, mesmo ela sendo a mais eficaz para o tratamento do TEPT e até do trauma complexo também, porque nessa briga de autores, né, eles cada hora, né, lançam um artigo falando, não precisa, ou então precisa sim, né, e aí eles vão dando os argumentos dele do porquê precisar ou não dessa fase de estabilização. Mais da fase de estabilização, né? Como eu falei, o foco inicial é o estabelecimento da segurança. A duração varia com a complexidade. Às vezes pode durar dias, essa fase de estabilização, ou às vezes até anos. Depende do paciente e da prontidão que ele tem, do momento que ele tem para começar a fase de processamento do trauma ou não. A questão do controle é muito importante, porque o paciente, o trauma já tirou toda a capacidade de controlar, né, o presente dele, né, e o futuro nem se fala, porque ele não controla se ele vai dormir e vai ter pesadelo ou não, se ele vai acordar bem, se ele vai lembrar do trauma por qualquer coisa, né, às vezes, sei lá, né, uma casca de banana vai lembrar de quando ele estava, né, no cativeiro, sequestrado, e aí ele comeu uma casca de banana que estava há muito tempo ali jogada, né? E aí isso é um exemplo de uma paciente, de uma, de uma sobrevivente de trauma que estava numa aula, né? E aí viu o colega descascando a banana, e aí, na mesma hora, ela dissociou, achou que estava acontecendo de novo e começou a ter várias reações como se o trauma estivesse acontecendo novamente, né? Então, sentia as mesmas dores, né? As mesmas emoções, cheiro, e saiu da sala, né? E parecia que tudo tinha voltado naquele momento. Então, Professora, oi, te pode interromper, eu fiquei com uma dúvida. A NET serve como uma possibilidade da fase de processamento do trauma? serve. A NET que ele está falando, gente, é terapia de exposição narrativa. Também serve como essa fase de processamento do trauma. Acho que até tem aqui. Ah, obrigado, eu estava com essa dúvida. Serve sim. E aí é importante a gente dar controle para o paciente, né? Estimular esse controle do corpo. Então, saúde básica,
regulação corporal, os sintomas pós-trauma, né? Então, a gente tentar amenizar esses sintomas, abstinência, no caso, se ele fizer uso de substâncias, né? E do ambiente também, né? Tentar garantir uma situação de vida segura, né? Trabalhar a segurança financeira dele, por exemplo, mobilidade, autoproteção, que tudo foi abalado pelos traumas que ele viveu. Então, vou trabalhar na reconstrução de autocuidado, de autoconforto, as intervenções utilizadas, né? Como eu falei, psicoeducação sobre os efeitos do trauma, sobre as reações comuns ao trauma, treinamento de regulação emocional, manejo de estresse, construção de habilidades sociais e relacionais, reestruturação cognitiva, não de crenças relacionadas ao trauma, porque senão a gente vai estar entrando no processamento da memória, meditação, mindfulness, relacionamento terapêutico é muito importante, né? Então, apoio, validação, o terapeuta ser modelo para o paciente, né? O formato terapia individual é preferível, mas também pode ser terapia em grupo, nessa fase inicial. Já na fase de processamento do trauma, que é aqui, a duração pode ser de 3 a 6 meses, mas pode ser mais longa que isso. Envolve a revisão e reexperimentação, só que agora num ambiente seguro. Então, é como se o paciente... É como não, né? O paciente cria uma nova memória sobre o trauma, só que agora num ambiente seguro. Por isso ocorre a ressignificação do que aconteceu, né? Ele está ali agora em outro ambiente, outro momento, com um terapeuta, que é uma pessoa que ele confia. Por isso eu acho importante também a fase de estabilização, né? É muito difícil a gente conhecer o paciente logo de cara e já fazer a terapia de exposição, porque eu não sei como é o paciente, como é a janela emocional dele de tolerância. Não vai dar para eu falar aqui sobre janela de tolerância emocional, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento durante a exposição. E aí, se eu não conheço o paciente, como ela é muito pessoal, eu não vou saber se ele está se, se ele está emergindo ali na exposição, ou se ele está dissociando, se ele está evitando, se ele está superestimulado, ou se ele está subestimulado. Então, isso é muito importante. Aí aqui, abordagens de sucesso. Aqui que eu falei que tinha a NET, né? Aqui ele fala recontagem organizada, né? Rememoração organizada. Exemplo, exposição prolongada, EMDR. Apoio de outras mídias. Então, pode ser também a arte-terapia, quando ele vai processar o trauma através de expressão artística, né? Ou exposição narrativa também. Recaídas são esperadas e planejadas, então a gente está sempre voltando à fase de estabilização, se necessário, ou então as técnicas que a gente aprendeu na fase de estabilização. E aí a última fase, o foco inicial, né? Criar futuro, né? Criar esperança, né? Desenvolvimento de um novo self, de novos relacionamentos, agora novos relacionamentos mais saudáveis, né? Porque é comum o paciente se relacionar com pessoas que são abusadores, né? Seja em amizade, seja em relacionamento amoroso. Redescoberta da fé, no caso, se o paciente tiver, né, religião, ou então um sistema de significado, né, um sentido para a vida. Empoderamento ativo no mundo, então, de repente, o paciente vai estar ligado à justiça, à mudança social, aquilo que eu falei no caso dele querer reparar, né, algum dano que ele causou, né? Ou, às vezes, o paciente vai se engajar nisso até como empatia mesmo, né? De não querer que mais pessoas passem pelo que ele passou, né? De tentar prevenir. Duração da última fase, né? 6 a 12 meses. Considerar planos para educação. Então, como eu falei, né? Às vezes a gente vai trabalhar com metas para o emprego do paciente,
educação, de repente o que ele quer estudar, se ele quer mudar de área, né? Futuro mesmo, né? Recreação, hobbies, estimular isso. Tem uma fase pós-tratamento, que a gente pode fazer sessões de reforço, prevenção de recaídas, e o importante, né, a flexibilidade, que eu falei, né? Sempre a gente pode retornar à estabilização se necessário. Então, essas são as fases do tratamento para o trauma complexo. 1h30, tá bom. Acho que finalizei. Vocês têm dúvida? Não sei se vocês falaram alguma coisa no chat. Perguntaram o nome do livro. Paulo falou da NET. Alguém tem alguma dúvida, comentário? A Natasha quer saber mais sobre o curso. Vou compartilhar aqui com vocês como que vai ser o curso. Aqui, essa é a página do curso, aí tem a explicação, né? O que vocês vão aprender, né? Desenvolver uma escuta informada pelo trauma, além da queixa do paciente, sem ultrapassar seus limites, adquirindo a habilidade de planejar intervenções mais precisas e efetivas. Isso que eu falei até da decisão que a gente precisa ter, né? Principalmente do momento da terapia de iniciar cada intervenção. Construir uma relação terapêutica segura com sobreviventes de trauma, diagnosticado com TEPT complexo, sem gerar retraumatização e efeitos iatrogênicos. E às vezes até com boa intenção a gente vai causar efeitos iatrogênicos. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes eu achar que eu estou permitindo o paciente falar com mais detalhes do evento, né? Que eu estou dando abertura para ele, que eu estou validando, ou que ele está disposto, né? Então, estimular, já que o tratamento envolve entrar em contato com a memória do trauma. Às vezes, se não é o momento de reprocessamento do trauma, vai ser iatrogênico para o paciente, se ele não tem ainda os recursos, né? Ou se o momento de vida dele não está proporcionando a melhor base, né? Para esse processamento. Integrar teoria e prática clínica baseadas no domínio técnico e na sensibilidade, para fazer o diagnóstico diferencial do trauma complexo. Então, aquilo que eu mostrei, né, para vocês do diagnóstico diferencial, né, aquela ferramenta, eu vou mostrar em detalhes, né, como diferenciar de trauma comum, de TEPS complexo, como diferenciar de transtorno de personalidade borderline, de transtorno bipolar, e por aí vai. Então, é explicar com mais detalhes essa questão do diagnóstico diferencial correto e como realizar o tratamento cognitivo comportamental com precisão e confiança. Aí as datas, né? 29 e 30 de agosto, agora, sexta e sábado, de 9 às 5. Vai ser ao vivo e online no Zoom. Aí aqui tem essa coisa aqui da garantia de 30 dias após as aulas ao vivo. O que é essa garantia de 30 dias? Se após as aulas ao vivo você achar que não valeu a pena o investimento, que o curso não é para você,
você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então, é só entrar em contato comigo, que aí tem essa garantia de 30 dias. E pode pedir, na verdade, não precisa nem entrar em contato comigo, pode pedir direto para a Hotmart, né? Porque às vezes a pessoa vai ter vergonha de pedir para mim, né? Então, pode pedir direto pela Hotmart ali, que a gente reembolsa. Aí tem esse acesso ao conteúdo gravado por 1 ano, o valor 12 vezes de 103,11, ou então 997 à vista. Aí o pagamento é cartão de crédito, boleto, Pix ou com o saldo da Hotmart. O cartão de crédito tem a opção também de pagamento com recorrência, que não utiliza o limite todo do seu cartão, né? Porque às vezes a pessoa está sem limite, aí não vai fazer o curso porque não está com um limite no momento no cartão. O que vocês podem fazer? Vocês vão tentar pagar com o cartão, aí ele vai negar se não tiver limite. Aí vocês tentam uma segunda vez. Nessa segunda vez, eles vão cobrar só o valor de 103,11, que seria da primeira parcela. Não vão cobrar, não vão descontar tudo, né, do cartão, do limite do cartão. E aí, todo mês, né, durante 12 meses, aí vai ter essa parcela de 103,11. Mas não usa o limite. Aí veja aqui o que você irá aprender em cada módulo, né? No módulo 1, diagnóstico diferencial, como eu falei. No módulo 2, entendendo o desenvolvimento e os fatores biopsicossociais do trauma complexo para uma avaliação criteriosa e sensível. Então, a gente vai se aprofundar bastante nisso, até para ajudar na psicoeducação do paciente também. E aqui, no módulo 3, as intervenções baseadas em evidências, o que funciona segundo a literatura. E também eu vou apresentar um protocolo completo, né? Sessão a sessão, o que fazer com o paciente. Aí tem alguns bônus, né? Quais são os bônus? Depois de uma semana, então, na semana, uma semana depois, né? Lá pela sexta ou na outra segunda, a gente vai marcar uma aula de plantão tira dúvidas. Então, vocês vão ter como tirar dúvidas, né? Ao longo do curso e também uma semana após o curso vai ter uma aula só para tirar dúvidas e vocês podem levar também exemplos de casos, tudo relacionado a dúvidas do tema. O que eu acho legal também vai ser essa questão da supervisão em grupo. Um mês após o curso, eu vou dar 2 supervisões em grupo, com 1 hora de duração cada. Por que um mês? Para dar tempo de vocês atenderem os pacientes, de repente administrar a escala se precisar, né, preparar a formulação de caso, investigar, né, com os pacientes e enviar essa supervisão. É legal ser em grupo, porque todo mundo aprende, né, com o caso do outro. Às vezes, as pessoas ficam com vergonha de apresentar, mas querem muito participar da supervisão e não podem, né? Não podem, não, né? Não se sentem à vontade, então vão poder participar da supervisão em grupo. E é isso, a gente vai escolher 2 casos para supervisionar e vocês vão poder assistir. Acesso a uma biblioteca de referências, que foi aquela biblioteca de referências de materiais editáveis no Notion, para consultar, estudar e utilizar com seus pacientes. Então, aquela biblioteca que eu falei. Ferramenta exclusiva e editável no Notion para realizar o diagnóstico diferencial, que foi também a ferramenta que eu mostrei para vocês. E também vocês vão ganhar o curso Exposição Prolongada para o TEPT, com cerca de 9 horas de conteúdo. Então, esse curso custou, acho que quase R$ 500, quem fez esse curso. Então, quem fez ganhou até um cashback, né? Os alunos que fizeram esse curso aqui e se inscreveram já no DTEPT Complexo, meu irmão que me dá essas dicas, assim, né? Aí ele falou, não, coloca cashback que aí as pessoas vão ter
um desconto, né, no seu próximo curso. Então, como quem não fez nenhum curso comigo ainda não vai ter esse cashback, né, vai ganhar esse curso de exposição prolongada para o TEPT. Tanto porque é importante saber tratar o TEPT comum para tratar o trauma complexo, e também como bônus, né, como um presente para vocês. Aqui eu escrevi. Professora, pode para usar o cashback? Eu tô aqui, desculpa. Oi? Como é que faz para usar o cashback? Quem está Pela perguntando? própria plataforma? É o Paulo. Ah, o Paulo. Então, Paulo, o cashback é de quem já fez algum curso comigo. Uhum. Você já fez algum? Eu não, mas a minha namorada já. Ah, tá. Então, A gente pede está para ela. assistindo aqui juntos. Oi? A gente está aqui assistindo juntos, aí ela tá Ah, com cara, eu já sei. que legal. Manda um abraço para ela. Aí manda ela, fala com ela, manda ela, fala com ela para me enviar uma mensagem no WhatsApp, que aí eu vou dar o desconto para ela, eu vou indicar qual cupom que ela vai utilizar. Beleza. Porque dependendo do curso, aí tem um valor de cashback diferente. Oi, oi, Tânia, sou eu, a Isabelle Poli. Ah, é você! Oi! Aí depois eu vou fazer. Eu vou falar, mandei mensagem já. Ah, bom te ver. Igualmente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Renata falou parabéns pelo seu trabalho. Gostei muito do conteúdo, pretendo fazer o curso. Ah, que bom, Renata. Fátima gostou muito da aula. Tainá também gostou muito da aula. Gente, agradeço muito a presença de vocês, a atenção. A gente, eu vou, né, também oferecer mais aulas gratuitas também. Essa não é a única. Espero, né, vê-los, né, se fizer sentido para vocês, vê-los ou no curso, ou então em outra aula gratuita. E a gente vai seguindo. Helga, obrigada pela presença também. Podemos terminar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar lá no grupo também, que aí eu respondo, no grupo da aula. Obrigada mesmo, gente. Tchauzinho. Natasha, pode fazer depois. A gravação fica por um ano, então você pode assistir com calma depois. A Natasha perguntou, né, se pode assistir depois, porque eu sei que está muito em cima, né? Ah, que bom, Natasha. Fico feliz que você tenha gostado.